galera, beleza? E aí, tudo a paz? Estamos aqui com mais um vídeo. Isso aí. Você gosta de vídeos semanais, né? Fique esperto porque temos aí projeto pro ano que vem, né, Jean? De ter mais de um vídeo na semana, ali. Quem sabe? Então, Isso tudo depende de vocês. se vocês acompanham o podcast, vocês já sabem aí que no último podcast, né, o Claudione lá, ele já deu a deixa que vai começar um projeto aqui no canal no YouTube. Eu não vou falar aqui, eu quero que você vá lá ouvir o podcast. Mas isso aí. Tá aqui no card, é o último podcast que nós lançamos. E lá a gente fala do novo projeto, novo quadro, né, na verdade, que a gente vai trazer aqui pro YouTube, que vocês vão curtir pra caramba. Isso é verdade. E hoje, Jean, nós vamos abrir uma nova sessão nos nossos quadros aqui, né? Nós falamos um pouquinho de história da teologia, só que agora nós vamos tratar sobre história da igreja, do cristianismo em si. Se você conhece aí as nossas playlists, sabe que nós temos Bíblia de Estudo, nós temos Teologia Sistemática. Isso aí. E agora, então, nós temos também a História da Igreja, que a gente começa a partir de hoje com este livro aqui. E nós temos também sobre a questão de estudos bíblicos, né? É verdade. Confiabilidade, questões do evangelho também, nós temos essa série lá. Nós vamos abrir algumas outras séries aqui, apologética, né? Nós temos alguma hermenêutica, vamos falar um pouquinho sobre a questão de devocionais, até próprios comentários bíblicos mais diretos. Isso aí. A gente vai, aos poucos, a gente vai apresentando vários livros aqui para vocês. É isso aí. E hoje nós vamos de um clássico, na verdade, exatamente, né? História da Igreja de Robert Hastings Nichols. Na 14ª edição. Todo mundo tem esse livro, menos eu. Indicação do tio Nico. Essa edição aqui é do Jean, já viu o Augusto Nicodemos indicando, foi lá e comprou, né? Eu, sinceramente, não conhecia essa obra, apesar de ser um clássico, tá vendo? Sim. Então, talvez você esteja no mesmo barco que eu, né? Isso é verdade. Sem conhecer o livro, mas você vai conhecer ele aqui hoje. Eu comprei nos escuros. Não tem Então, ninguém mostrando esse livro. Pois olha que facilidade, né? Você deveria curtir aqui o canal, se inscrever no canal e compartilhar, porque a gente faz você economizar teu rico dinheirinho. Aí você pega o seu grupo de amigos lá que estuda, manda o nosso canal lá pra eles, porque eles compram um livro. Exatamente. Os irmãos da igreja compram um livro, e muitas vezes eles têm medo de comprar um livro e não sabem do que se trata internamente. Nós acabamos, às vezes, comprando às cegas. Você não precisa disso, você tem aqui o do grego pra você. É isso aí. Tá vendo? Então curte, compartilha, se inscreve no canal se você não está inscrito. A editora aqui é a editora Cultura Cristã, né? A editora aqui oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso aí. Então nós vamos apresentar para vocês os detalhes dessa obra aqui, História da Igreja Cristã. Capinha bem singela, né, Jean? Cultura cristã é normal. Não tem muito frescura com capa, né? Aqui provavelmente aqui um símbolo, não sei identificar, talvez. Túmulo vazio? Não porque sei, não tinha janela. Assim. Não era desse jeito, não. Mas vai saber. Se você que conhece essa imagem aqui, é legal porque teve uma outra imagem que nós colocamos de um outro livro aqui que nós não sabíamos o que significava. Aí os nossos ouvintes foram lá e pá, é de tal, pintor tal. É isso aí, pessoal. Bacana, é isso aí. Os comentários de vocês nos ajudam. Então se você sabe de onde é essa imagem aqui, fica à vontade, comente aí e ajude a gente aqui no vídeo. 14ª edição, como já mencionou. Então é um livro que vendeu bastante. Isso aí. Né? Nossa, veja aqui, ó. É de 2013, né? A primeira edição, é isso mesmo? Não, a 14ª. Ah, a 14ª é de 2013. Porque teve uma reimpressão aqui em 2017, então da edição de 2013, é isso? Muito tempo. Eu acho que é, né? Acho que a primeira reimpressão foi 2017, é isso? Eu acho que assim, ó, a 14ª edição ela é de 2013. Isso é verdade. E ela houve uma reimpressão em 2017 da 14ª edição. Eu podia ter mostrado todos os outros anos, né? Conforme vários livros a gente apresentou para vocês, mostram aqui todos os anos de publicação. O legal da cultura cristã é que eles mostram os exemplares deles. É padrão, 3.000. Sempre é assim. Por isso que às vezes sai livro bom da editora Cultura Cristã, e aí um monte de gente compra e não tem mais. Aí tem que demorar. Ó, um dos bons livros que eles publicaram chama O Cristo dos Pactos. Um livro que ficou muito tempo aí, ó. Quase um ano sem estoque. Agora eles voltaram. Inclusive a gente comprou, né? Isso. E vai aparecer pra vocês aqui no canal um livro bacana aí pra você que é aliancista, bem legal. Aqui o livro tem 336 páginas, então é um livro relativamente pequeno, né? Sim. Mas com certeza contém informações aqui cruciais aí para a história da igreja. Sumário então, Jean, começa aqui com o capítulo 1 já falando da preparação para o cristianismo. Isso aí. Onde ele vai falar que houve uma contribuição para que o cristianismo acontecesse, tanto dos romanos, gregos e judeus. Vou dar uma deixa, nós temos um podcast falando sobre isso. Agora você lembra qual? Deixa eu só lembrar o nome aqui. A plenitude dos tempos, exatamente, está aqui no card. A plenitude dos tempos nós falamos um pouquinho sobre como os romanos, os gregos e os judeus abriram caminho para que Cristo viesse na plenitude dos tempos, como Paulo fala lá em Gálatas 4:4. Então é sensacional. Ouça aqui o podcast, você vai gostar, é bem legal.
Aí na parte 2, aqui tem 2 partes do primeiro capítulo, né? Aí na parte 2 aqui ele vai falar então o mundo ao surgir do cristianismo. Ele vai falar de todas as condições, tanto religiosas, intelectuais, como também as condições aqui morais. Então você pode ver que as coisas, o mais legal desse livro é que ele vai tratar da questão histórica para o cristianismo em si. Exatamente. Então isso é bem interessante. Ele não está contando a história do cristianismo, ele está contando as coisas fora do cristianismo do seu redor. Sim. Vamos abrir um pouco aqui, vai ficar um pouco longo o vídeo talvez, mas pensa na questão dos romanos. Os romanos foram responsáveis por abrir estradas que na época não tinha. Eles foram responsáveis pela guarda, pela segurança. Por favor, engenheiros do Brasil, aprende com os romanos. Tá até hoje. Até hoje tem estradas lá, tá? Com pedra, mas existe até hoje, tá? Então eles, além da questão de toda a pavimentação que os romanos criaram, eles também tinham uma questão de exército, de guarda muito forte, o que possibilitava de pessoas viajarem por essas estradas com segurança. Isso é verdade. Também os gregos, na época, a linguagem, né, a língua grega, ela era o inglês de hoje. Sim. Era aquela que todo mundo ali naquele tempo falava aramaico, mas o grego era a língua original ali, a segunda língua do povo, que todo mundo basicamente falava grego, e justamente o Novo Testamento foi escrito no quê? Em grego. Em grego. Então, aqui também a questão dos judeus, né? De como eles eram, da onde viria o Messias, e como eles contribuíram para tudo isso. Então essa parte aqui é bem legal, cara, porque vai te trazer esse contexto histórico de como Deus preparou tudo e todas as condições para que Cristo viesse e a mensagem do Evangelho fosse propagada. Isso aí. Bem bacana. Depois ele vai falar sobre o século I aqui, Jesus e sua igreja, onde Jesus e seus discípulos, aí a fundação da igreja, né? Então ele já tratou do assunto, como nós acabou de dizer, dos momentos certos onde o mundo estava girando em torno para que tudo acontecesse. Então Jesus veio e agora a sua igreja é implantada aqui na terra, né? É importante entender isso, né, Jean? Porque quando ele fala aqui de Jesus e sua igreja e traz essa questão para os seus discípulos, principalmente para os 12, porque eles são o fundamento da igreja, cara. Sim. E muitas das coisas, das ordens que nós temos para a igreja hoje foi dada aos discípulos, e às vezes as pessoas fazem baianada nas interpretações, como se fossem ordens individuais, como na verdade são ordens para a igreja. A questão mesmo da ordem de Jesus ide por todo mundo, né? Pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa não é uma ordem exclusivamente individual. É claro que tem como você fazer individual. Até porque você pode, como cristão, obviamente, compartilhar o evangelho individualmente. Mas essa ordem foi dada para os apóstolos e foi dada para a igreja. Porque você não batiza. É para você fazer discípulos de todas as nações batizando-os. Você batiza alguém sozinho? Não. Quem faz isso é a igreja. E o batismo é um símbolo de fé. Então, como se a pessoa vai mostrar sua fé se não tem ninguém, se você é sozinho? Exatamente. Então, aí o pessoal vai falar, mas lá no Novo Testamento eles batizaram as pessoas e muitas vezes não tinha pessoas vendo. Exemplo do eunuco. Então, mas são exceções que não valem para a regra. Mas tem que entender que lá no primeiro século, né, que ele vai tratar aqui, ó, a igreja apostólica, o começo, a extensão, a vida da igreja, o culto, a crença e o governo da igreja, é uma coisa que precisava acontecer. É o início da igreja. Era o início, né? Hoje, para você virar membro de uma igreja, você faz um discipulado. Naquela época, você simplesmente já confessava a sua fé, porque a igreja tinha que acontecer. Os discípulos não tinham 3, 4 anos para cuidar de cada pessoa. Eles tinham que fazer o evangelho ir para todas as nações. Então as coisas aconteciam muito rápido naquela época. Apesar de que se você pega as cartas que Paulo escreve às igrejas, nossa, nós estamos deixando esse vídeo longo, hein? Mas apesar de se você pega as cartas que Paulo escreve às igrejas, sempre ele está demonstrando a igreja a conhecer ao Senhor, a ter conhecimento de Jesus Cristo, o conhecimento da palavra. Ou seja, o conhecimento só vem pelo discipulado. Isso. Então está implicitamente no texto a questão de você precisa ter um conhecimento antes de realmente se batizar, né? Nesse caso, o discipulado era depois, né? Claro, exatamente. E era de corretivo, né? Exatamente. Era diferente. Hoje o discipulado serve para você não errar depois. Voltando aqui no capítulo 3, então, nós temos aqui a Igreja Antiga, que vai falar que, né, a primeira parte do ano 100 ali até o ano 313, né? Os pais apostólicos, né? Vai falar um pouquinho sobre o mundo, né, que a igreja vivia. Aí fala um pouquinho da extensão da igreja, a vida dela, o culto, né? A organização da igreja, que a organização aqui, tanto eclesiástica local, vai falar um pouco da igreja católica, outro desenvolvimento. Aqui católica não quer dizer que vai falar da igreja católica apostólica romana. Não é isso. A igreja universal. Exato, católica significa isso, universal. Todas as igrejas. Exatamente. E aqui também vai falar um pouquinho do desenvolvimento aí da organização da igreja. Isso aí. Onde vai falar sobre aqui a Igreja Antiga, na segunda parte, né? Do ano 313, agora 590, aí já entra a Igreja Católica Romana. Aqui já vai entrar Constantino, né? Na história.
Ele vai falar sobre a extensão da igreja nos territórios romanos, fora dos territórios romanos, a vida da igreja, a crença, o culto, a organização da igreja. Agora ele vai falar, ó, como a igreja se tornou católica, agradecimento do bispo de Roma e as igrejas que separaram da católica, né? Então é bem legal essa questão onde ele vai tratar esse assunto. O capítulo 5 aqui, né, a igreja no início da Idade Média, aqui já entra no ano 590 até o ano 1000 e pouco. Sim. Por um período bem grande aqui, né? Que aqui vai falar um pouquinho sobre o surgimento do papado e a separação entre igrejas que houve a igreja do Oriente e a igreja também aqui do Ocidente, né? Que é a igreja ortodoxa e a igreja católica que a gente conhece. E a igreja ortodoxa tem outro nome. Não lembro o nome que tem. Mas houve aí uma discussão em algumas questões teológicas, principalmente na questão da cláusula filioque que há num dos credos. Isso. Houve uma discordância. E a questão também que a igreja ortodoxa, o padre casa. Tem uma diferença. Tem uma diferença. Depois do capítulo 6, a igreja no início da Idade Média, né? Onde ele vai falar sobre o cristianismo em luta com o paganismo interno. Já aí começa realmente muitas tretas já, depois do século 1000 aqui. E depois ele vai falar sobre a vida da igreja, de novo o culto à religião popular, a alvorada após a Idade das Trevas e a vida e o pensamento da igreja oriental. Capítulo 7, aqui nós temos a igreja no apogeu da Idade Média, e aqui já vai do ano 1000 aí, né, mais ou menos até 1300, que aqui fala um pouquinho do papado medieval, vai falar um pouco de tornar a igreja senhora suprema do universo. Aí entra a questão de Inocêncio III aqui, né? Alguns personagens lá, a igreja governa o mundo ocidental, a extensão da igreja, a guerra da igreja contra o islamismo, e aqui que entra a grande história que nós conhecemos das cruzadas, né? Os templários e tudo mais. Onde a igreja começa a catar em arma, né? Então, um período triste da igreja, na verdade, mas né, infelizmente a igreja é composta de pecadores, de homens que erram. Muitas pessoas que não creem em Deus ou que não acreditam na fé cristã, às vezes joga na cara do cristão essa questão, mas a igreja foi assassina durante muito tempo e tal. A questão é que realmente a igreja errou. Sim, porque a igreja é formada por homens. Exatamente. Nós nunca proclamamos sermos pessoas perfeitas, não. Mas Deus sempre sustentou essa igreja em meio a tudo isso. E é claro que nós não temos aqui explicação para o sofrimento e para o mal. Isso é uma questão, e é aquele negócio, né? Você deixar de acreditar em Deus também não resolve o problema do mal. O pessoal tem que entender que a igreja é de Cristo, mas quem governa a igreja é o homem. Exatamente. Então, isso é o problema da questão do governar. O homem, ele acha que ele é melhor que Deus, então ele começa a criar situações onde ele complica a igreja de Cristo, né? Sim. Na verdade, nessa época a igreja se perdeu realmente, tanto que daqui a pouco a gente chega no período da reforma, né? Foi necessário aí. Depois vai falar a continuação aqui, né, da igreja no apogeu da Idade Média. Vai falar sobre a igreja do Ocidente, a continuação, sobre as riquezas da igreja, a organização, a disciplina e a lei da igreja romana, o culto da igreja e o lugar da igreja na religião. Capítulo 9, a igreja, os títulos são os mesmos, não vai ficar repetindo aqui, mas aqui vai ainda continua, porque é a terceira parte desse aqui. Isso aí. Então aqui na terceira parte fala um pouquinho sobre a vida cristã agora debaixo do domínio da igreja e o que a igreja medieval fez pelo mundo. Interessante. Então, tem muitas contribuições aqui também. Isso. Aqui depois tem uma parte que entra fala especificamente da igreja oriental, mas tudo aqui indo até mais ou menos aí no século XII. E agora ele vai falar sobre a decadência e renovação da igreja ocidental, é onde começa agora os pré-reformadores, né, onde eles começam a viver, onde os homens começam a ver que a instituição religiosa está sendo falha, então eles começam a modificar algumas coisas. Ele vai falar sobre aqui, em que a igreja medieval falhou, sobre a corrupção do clero, a declaração da religião e o povo abandonado, né? Entra aqui também questões como Bonifácio, o cativeiro babilônico, o grande cisma. Muita coisa. A aurora da reforma. Aí nossos conhecidos John Wycliffe e John Huss, né? Já começa aqui os pré-reformadores. Os pré-reformadores. E depois as tentativas de reforma dentro da igreja, né? O anseio pela reforma, os concílios dos reformistas. Aí entra a Renascença, né, como uma preparação para a reforma. Isso aí. Foi muito importante o período da Renascença para a reforma, cara. Sim. Depois a gente vai apresentar aqui para vocês outros livros que falam da história do cristianismo, que tem mais detalhes, é um pouco até maior que esses livros aqui. É bem legal essa história. A inquietação social, né, como uma preparação também para a reforma. Agora nós já entramos na história da reforma, né? Onde ele vai falar sobre a reforma luterana, onde vai falar sobre como Lutero se tornou reformador, o que Lutero conseguiu na Alemanha, as obras de Lutero fora da Alemanha, né? Então bastante informação.
Depois ainda, no mesmo período, vai falar sobre Zwinglio, né? Vai falar um pouquinho de como o reformador aqui, Zwinglio, contribuiu, Calvino também. E aí tem toda a questão da reforma nos Países Baixos, na França, na Escócia, Alemanha, e aí vai, né? Hungria, muita coisa. Depois agora vai tratar sobre a era da reforma, né? Na Inglaterra, né? Com Henrique VIII, onde ele é o reformador de lá, mas ele não faz a reforma, na verdade ele é o rei. Ele usa um argumento de que ele não precisa agora mais estar debaixo da autoridade do Papa, mas eu como rei eu posso tanto ser rei da Inglaterra como também posso ser a cabeça da igreja, né? É que é isso, né? a igreja vira a igreja papal, Uma igreja estatal, né? Vamos dizer assim. A igreja e Estado, elas se misturam. Né? Aí depois agora ele vai falar sobre Eduardo VI, Maria, Elizabeth e os puritanos dentro da Inglaterra. Se você assistiu o último vídeo, tá aqui no card, você pode ver aí a teologia puritana, onde a gente fala da teologia sistemática, mas voltado para o pensamento puritano. Livro massa também, bem legal. Bom. Depois vai falar sobre os anabatistas, depois vai falar sobre contra-reforma, né? Que o que é contra-reforma? Eram os pensamentos da Igreja Católica, onde eles conseguiram arrumar algumas coisas, mas mesmo assim colocaram coisas piores para ser seguida, né? Vai falar sobre os elementos desejados na reforma da Igreja Romana, possíveis métodos da reforma, sobre os jesuítas, as obras do Concílio de Trento, os meios de repreensão, de inquisição. Depois vai falar sobre o reavivamento religioso da Igreja e as conquistas da contra-reforma. Capítulo 14 fala um pouquinho do cristianismo da Europa, né? Vai falar da França e a Igreja Católica Romana. Aqui também entra o protestantismo na Alemanha e aqui a Era da Razão, onde a gente entra quase no iluminismo aqui já, né? Isso aí. Depois vai falar sobre a Igreja Oriental, lá do século XV até o século XVIII. Acho muito legal que muitos livros de história não tratam da Igreja Oriental. E aqui, pelo menos, ele traz uma informação do que está acontecendo naquele período. Muita gente só conhece a Igreja do Ocidente, né? Sim. Não conhece lá. Depois aqui no capítulo 15, o cristianismo na Europa e a paz no Westfália do século XIX, de 1648 a 1800, onde vai falar sobre a regra puritana, restauração, revolução, declínio religioso no início do século XVIII, reavivamento e os resultados do reavivamento. Depois vai falar sobre o protestantismo na Escócia e na Irlanda, onde ele vai falar sobre os pactuais do século XVIII na Escócia, o presbiterianismo na Irlanda, né? E aqui já entra com a questão do John Knox, que ele implantou o presbiterianismo dentro da Escócia e espalhou para a Irlanda, até chegou um pouco na Inglaterra, depois para os Estados Unidos e no Brasil. Hoje nós temos a Igreja Presbiteriana no Brasil. Capítulo 16 vai falar sobre o catolicismo romano, o protestantismo no continente e também o protestantismo na Grã-Bretanha, né? De como vem aqui o movimento liberal, o anglo-católico, o despertamento religioso e aqui também as igrejas da Escócia após a cisão que houve naquele período. Isso aí, depois daqui ele vai falar sobre as missões do cristianismo europeu, depois no século XX na Europa, vai falar sobre a história religiosa do catolicismo romano, do protestantismo no continente, na Europa Central, o protestantismo na Grã-Bretanha, fala sobre a Inglaterra, a igreja na Inglaterra, as igrejas livres na Escócia, na igreja ortodoxa oriental, na Rússia, outros países, e missões cristãs e a unidade no movimento ecumênico, né? E o último capítulo aqui então, cristianismo na América. Agora vem as primeiras tentativas de cristianizar a América, né? E aqui tem as missões espanholas e as missões francesas, inclusive as missões francesas aqui coordenadas por João Calvino. Isso aí. Depois nós temos as 13 colônias, Nova Inglaterra, colônia do Centro e Sul, o grande reavivamento que houve aí a Guerra da Independência e finaliza com os Estados Unidos, né? De como aqui houve uma reconstrução e reavivamento após a Guerra da Independência. Sim. E aí ele vai falar um pouquinho aqui desde de 1830 até 1940, então o que houve aqui com o cristianismo. Isso aí. Até chegar a nós aqui hoje, né? Mas é muita coisa aqui. Então, rapaz, é um sumário muito grande, vocês viram aqui. É muito legal que ele é bem detalhado, é bom para pesquisa. Porque, ó, tem coisa aqui que são uma página só de leitura, mas na hora de você pesquisar isso ajuda muito, né? Verdade. Vou mostrar a organização interna aqui para vocês, vamos ver como que é. O livro está bem subdividido, né? Bem. Tem uma letra boa, tem uma margem considerável. Então, até porque ele traz, né? Alguns... Ele traz um... Tipo como nós tivemos colocado um post-it aqui né? para você saber do que se tratando a estrofe, né? Isso é bom, cara, porque eu faço isso quando eu tô lendo. Entendeu? Eu anoto aqui do lado o que esse trechinho tá dizendo, às vezes é fácil para localizar depois, né? Isso aí, e aqui já vem pronto. Já vem pronto. Então veja as de subdivisões aqui sempre em negrito, né? E os subtítulos aqui também em negrito mais menorzinho. Sempre vai estar, tá vendo? Sempre. Cara, isso aqui é fantástico, cara. Muito legal. É o livro todo assim, ó. O livro todo assim, tá vendo? Muito legal mesmo.
E ainda te sobra espaço para anotações, Isso né? aí, dá pra pôr um post-it aqui do lado, Exatamente. muita coisa. E não tem muito o que mostrar aqui, gente, porque é tudo aquilo que a gente falou de forma detalhada. Só Legal muda que tá no aquele questionário. tem um questionário no final de cada capítulo para você revisar o que você aprendeu. O que é bom, porque além de revisar o que aprendeu, você pode estudar em grupo, cara. Isso aí, Né? com certeza. Estudar cada capítulo em grupo e responder o questionário no final. Isso aí. Pode ser um livro que pode guiar a tua EBD, ué. Por que não? Quem não sabe, né? Vai falar da história da igreja, pode ser um livro que você pode usar aí. Com Bem certeza. bacana, né, gente? Meio bacana mesmo. O Aí. livro, entanto, Bem legal, história da igreja cristã. ele é pequeno, é bem resumido, bem objetivo, então isso é importante. Tá aqui no link, então, na descrição do vídeo, para você estar adquirindo essa obra aqui. E como nós falamos no começo, não esquece de comentar e compartilhar e curtir, Isso aí. porque você ajuda o canal a crescer e a gente traz mais livros para vocês. Isso aí, pessoal. Valeu? Até a próxima.